Na engenharia, protótipo é uma peça única, fabricada a partir das especificações de um projeto, com a finalidade de servir de teste antes da produção industrial. Hoje você vai conhecer o que é e como a prototipagem em casos críticos de implantes dentários está revolucionando a implantodontia. Conheço o futuro da paleontologia. É um prototipador rápido. No filme Jurassic Park 3, a ficção apresentava de forma rudimentar uma máquina que criava um modelo de osso em resina a partir de dados inseridos em um computador. Apresentando a câmara de ressonância de um Velociraptor. Escuta só. Existe um momento durante a história em que o cientista confecciona, um protótipo de um osso daquele animal. O que é esse protótipo? Nada mais é do que o biomodelo. Esses biomodelos a gente pode conseguir desta mesma forma agora na atualidade, usando os conhecimentos da tecnologia de informática, para se reconstruir, ossos, no nosso caso, maxila e mandíbula. Então, este protótipo é 1 para 1, em 3 dimensões. E isto nos facilita na demonstração para os pacientes das patologias que eles têm. E também no planejamento das reconstruções necessárias para a sua resolução. Então, um biomodelo, um protótipo, é fundamental nos dias de hoje para o planejamento de casos críticos. Os biomodelos são protótipos biomédicos, obtidos a partir de imagens tomográficas computadorizadas. Eles têm como finalidade auxiliar no tratamento das deformidades ou falta de osso no caso dos implantes. Estes protótipos permitem ainda a obtenção de medidas das estruturas, simulações cirúrgicas e um completo planejamento dos mais diversos tipos de cirurgia da região afetada. Com isto, o tempo do procedimento cirúrgico tende a diminuir, sobretudo o tempo de exposição à anestesia e o risco a infecções. Existe ainda um detalhamento até superior. Em determinadas situações, é possível que se confeccione estruturas mostrando diferenciações intraósseas. Por exemplo, na mandíbula, a gente tem a oportunidade de mostrar acidentes anatômicos e também mostrar por onde passa o complexo do canal dentário inferior, onde se aloja a veia, a artéria e o nervo alveolar inferior. Na prototipagem translúcida, transparente, isto pode ser obtido, desde que se solicite. O cirurgião precisa fazer essa solicitação. Quando isto não é necessário, se pode solicitar as prototipagens foscas. Então, o grande avanço da tecnologia é que a gente tem hoje um modelo, um protótipo de como é aquele osso, como é a maxila, como é a mandíbula, qual patologia a acomete. E isto nos facilita em esclarecer para o paciente o problema que ele tem e a possível resolução deste problema. Para o profissional cirurgião bucomaxilofacial ter a prototipagem em suas mãos, ele recomenda o exame de tomografia. Nós estamos aqui com o Dr. Vilela e ele vai explicar para a gente a importância da tomografia para realizar a prototipagem. Quais são os elementos e que característica a tomografia proporciona para nós termos esse elemento em terceira dimensão da prototipagem? Através da captação da imagem tomográfica, nós podemos mandar executar o protótipo, ou seja, a peça única da estrutura óssea do paciente em material resinoso ou plástico.
O raio-x não daria essa condição? Não, não é possível, porque o raio-x é 2D de uma estrutura 3D. A tomografia nós conseguimos, através da imagem, fazer com que haja a terceira dimensão. E um único exame, uma única passagem da máquina, você tem todas essas informações ou tem que tirar várias imagens? A tomografia ela é feita para diagnóstico. E um dos recursos do diagnóstico é o protótipo. E ele pode ser executado através dessa imagem que foi captada uma vez só. A prototipagem ela é muitas vezes requerida onde a estrutura óssea já está comprometida, com pouca quantidade de osso ou baixa qualidade de osso, onde topograficamente o colega precisa visualizar os detalhes para facilitar o ato cirúrgico do implante da cirurgia bucomaxilofacial. Os modelos permitem a percepção tátil da anatomia da região e da patologia em estudo. Possibilitam a confirmação das informações obtidas através do diagnóstico por imagem e oferecem diversas vantagens. Como vantagens, a gente tem a medida correta do que é o tecido ósseo, a facilidade de mostrar para o paciente, a facilidade de se planejar com toda a equipe cirúrgica e a oportunidade de se realizar, depois de um transplante, por exemplo, fazer uma nova prototipagem e verificar o quanto foi ganho, isto é a preservação. Então essas são as grandes vantagens, né? O que facilita o ato cirúrgico e facilita também antes o diagnóstico. Nos casos mais críticos, o profissional saberá quando indicar e quando não indicar a prototipagem. O que a gente tem realizado aqui é que, nos casos mais severos, os pacientes já sabem que vão ter a necessidade de uma prototipagem. E eu já tenho a oportunidade de primeiro esclarecer o paciente do que é uma prototipagem e da necessidade da prototipagem para o diagnóstico do caso dele. Dr. Vilela, a relação entre dose de radiação e o tempo para fazer esse exame? Hoje, nos equipamentos modernos que nós temos aqui em Maringá, as doses são extremamente baixas, porque a imagem é digital. Então, algumas correções que se faça necessário para ter uma melhor imagem, nós temos recursos de filtros, que o próprio software do equipamento proporciona. Então a tomada é extremamente simples, confortável, rápida, com baixa dose de radiação. O estudo pré-operatório hoje é um diferencial muito grande para a facilidade, para o transcorrer cirúrgico e levando em consideração que o osso tem uma irrigação um pouquinho diferenciada, a menor, a recuperação óssea ela é um pouquinho mais demorada. Então a eficiência do colega na execução do ato cirúrgico é muito importante na recuperação. E levando em consideração que quando se minimiza tempo, se ganha em recuperação e custo do ato cirúrgico. O planejamento dos implantes dentários é fundamental para o sucesso da reabilitação oral, seja esta simples ou complexa. Em busca de uma precisão cada vez maior, novas técnicas e tecnologias estão sendo introduzidas na implantodontia. A importância da prototipagem se dá no ato de se observar a deficiência óssea aqui apresentada. Como é o caso desse paciente que é um caso crítico, a gente tem aqui a falta total de dentes, a falta de tecido ósseo, né? Programado para ele a realização de um enxerto ósseo de maxila. Esse mesmo paciente tem também uma mandíbula com uma altura óssea satisfatória, mas com uma espessura óssea minúscula. Programou-se também um enxerto ósseo total de mandíbula. Pós-cirurgia, a gente obtém uma outra prototipagem observando, aqui a comparação do ganho ósseo, tanto na maxila comparado antes da cirurgia, como depois da cirurgia.
A mesma coisa a gente pode observar na mandíbula, antes da cirurgia e depois da cirurgia, o volume ósseo conseguido. A partir de então, se programa a instalação dos implantes. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Acordar e sair de casa motivado para mais um dia. É perfeito quando sua empresa confia em você e você pode retribuir com o seu trabalho. Seja qual for o seu negócio, o melhor plano para sua empresa é o plano que cuida da vida dos seus funcionários. Plano Empresarial Santa Rita Saúde. Benefício que gera tranquilidade. Nós acreditamos. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Viaje com a Expresso Caioa e antecipe sua passagem. A Expresso Caioa te leva de Maringá para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Rio de Janeiro. E ainda parcela sua viagem em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. São muitas vantagens para você. Ligue agora para 32 22 75 35 ou acesse o site www.expressocaioa.com.br e conheça nossos outros destinos. Expresso Caioa, prazer em viajar. O Colégio Grambel é qualificado e preparado para oferecer a educação que seu filho merece e precisa. Professores capacitados, estrutura física ampla, segurança são alguns dos itens que fazem do Colégio Grambel um dos melhores da cidade. Aulas teóricas e práticas com laboratórios preparados para auxiliar no ensino e ainda conta com salas climatizadas e um completo laboratório de informática. Venha conhecer a evolução no ensino. Colégio Grambel, Rua Evaristo da Veiga 93, Zona 7. Fone 3227-4647, Maringá. A localização dos implantes requer um planejamento preciso, considerando as limitações anatômicas e os objetivos restauradores. O diagnóstico pode ser feito com o auxílio da tomografia computadorizada, mas a transferência do planejamento para a área cirúrgica é limitada. Com o avanço nas técnicas radiográficas, é possível avaliar as limitações anatômicas, qualidade e quantidade óssea e transferir estas informações para o ato cirúrgico. Ao falar em casos críticos, casos severos, casos complexos, a gente tem como apresentar o caso deste paciente, que houve a necessidade de fazer uma reconstrução óssea de maxila, de mandíbula, para posteriormente realizar os implantes e, por último, a prótese sobre estes implantes. Esse paciente, então, é um caso crítico, onde ele não tinha dente nenhum na maxila, poucos dentes na mandíbula. Foi solicitados os exames de imagem, as prototipagens, tanto da maxila quanto da mandíbula. Está aqui o que foi realizado no banco de ossos. E aqui uma visão já em nível hospitalar, sob anestesia geral, do caso do transplante ósseo de maxila. Aqui uma imagem do que foi feito no banco de ossos de Marília para a mandíbula, a personalização, e aqui já no campo operatório, já em Maringá, no hospital, a reconstrução da mandíbula. O controle pós-cirúrgico, as radiografias pós-cirúrgicas, a observação intrabucal do que se ganhou de reconstrução, as prototipagens pós-cirúrgicas com o ganho de tecido ósseo na maxila e o ganho de tecido ósseo na mandíbula. Então nós mostramos a prototipagem pré-cirúrgica e pós-cirúrgica. Aqui numa segunda etapa cirúrgica agora, o resultado positivo do transplante ósseo autógeno e a colocação dos implantes na maxila, da mesma maneira dos implantes da mandíbula. Neste mesmo procedimento, optou-se por remover esses dentes e aí fazer uma prótese depois da ósseo-integração
uma prótese fixa. Aqui a prótese sendo instalada tanto na maxila quanto na mandíbula. O Celso nos procurou no ano de 2005, finalzinho, comecinho já de 2006, com uma perda severa de osso da parte superior e uma perda também da parte inferior. E na época optou-se por usar banco de ossos, osso oriundo de banco de ossos. A cirurgia aconteceu no mês de setembro de 2006. Depois de praticamente 6 meses, nós instalamos os implantes no Celso, tanto na maxila quanto na mandíbula. A primeira etapa, a etapa dos enxertos ósseos, a gente teve um sucesso grande, enorme, sem complicações, com uma grande colaboração por parte do paciente. Isso é muito importante, ter paciente que colabore e que entenda a necessidade do seu tratamento. Feito este enxerto ósseo, né, que a gente denomina transplante ósseo, né, foi feito no mês de abril de 2007 os implantes, tanto na maxila quanto na mandíbula. Depois de praticamente 5 meses, nós realizamos a prótese e ele está aqui reabilitado a partir de 2007 até agora, 4 anos, com uma prótese fixa superior e inferior, né, totalmente reabilitado, podendo readquirir a força mastigatória, a vontade de mastigar. Com a sua experiência e conhecimento, Dr. Vilela, qual o futuro da prototipagem associada à tomografia? São circunstâncias que andam paralelas, juntos, com o grau de dificuldade para a reabilitação do paciente. Quanto menos estrutura óssea o paciente tiver e mais idade, a prototipagem facilita em muito o raciocínio de execução daquilo que precisa ser feito na boca do paciente para reabilitá-lo. A musculatura da mastigação é a musculatura mais forte que o ser humano tem, se somando à presença da língua. Então tudo que puder ser feito em estrutura óssea com agilidade, a recuperação é mais fácil e a longevidade é maior, entende? Relata para nós o que você passou antes do tratamento. Eu acho que quando você procura esse tipo de procedimento, você quer melhorar a tua autoestima, melhorar o teu conceito, as tuas coisas. E é muito importante a gente procurar uns bons profissionais. E graças a Deus eu caí na mão dos bons profissionais que me orientaram, falaram a verdade sobre o meu problema, da possibilidade de dar certo e não dar certo. E aí a gente trabalhando junto, tendo muita perseverança, tomando os cuidados necessários, sob a orientação dos médicos, chegou aonde que a gente chegou, graças a Deus. Estou praticamente 5 anos com os implantes, não teve rejeição nenhuma. Por que não acontece o processo de rejeição? Porque é feito um tratamento no banco de ossos, que é denominado processamento ósseo. Nesse processamento são removidas todas as proteínas, né, que seriam responsáveis pelo processo de rejeição. E ele não acontece. É feito um tratamento no tecido ósseo, tá? E ele só fica um mineral, né? E esse tecido ósseo mineralizado, processado, tratado com todos os cuidados de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, né? Com todo o rigor, é instalado nos pacientes, tanto em pequenas quantidades como em grandes quantidades, como foi o que aconteceu com o Celso. E a tua melhora de autoestima, a tua convivência social, o teu sorriso, não só perante a sociedade, os amigos, dentro da tua família, tudo melhora na tua vida. Prototipagem teve esta importância fundamental em avaliar a quantidade óssea, que na época era insuficiente, e também para programar a quantidade óssea necessária para reconstruir o que ele perdeu com o passar dos anos. Eu acho que quem pode ter condições de fazer isso, deveria fazer, que é muito gratificante, porque só quem tem
essa dificuldade, quem tem esses problemas e de você usar prótese, você não poder sorrir de repente, isso tudo volta para você como se fosse teus dentes natural, é muito importante. Foi um doador que também teve a oportunidade de doar órgãos, que também doou o tecido esquelético para ele, né? Isso é muito importante a gente deixar bem esclarecido. Pessoas que têm estas boas ações de serem doadoras têm a oportunidade de doar não só os órgãos, como tecidos. Resumindo, primeira etapa, diagnóstico, né? Averiguação da casuística difícil, crítica, verificação de um osso pequeno, pouca quantidade, confirmação da necessidade de um transplante. Segunda etapa, transplante realizado com sucesso, colocação de implantes. Terceira e última etapa, implantes ósseo-integrados, realização da prótese, que é como ele está hoje, né? Reabilitado no sistema estomatognático, forma e função mastigatórias devolvidas. Você readquire a mastigação que você perdeu. O sorriso, hoje você pode morder qualquer coisa, você pode mastigar qualquer coisa com total confiança. Por quê? Porque os implantes que foram feitos é como você voltasse com os teus dentes natural. Entendeu? Então, quer dizer, a tua mastigação ela se torna muito boa. Essa tríade é importante. Produto, no caso o transplante, profissional para manusear e manipular os tecidos e fixá-los, e paciente, tendo os cuidados pós-cirúrgicos para que se tenha a incorporação desse osso. No caso dele, o osso está incorporado há praticamente 5 anos. As pessoas que me conheceram, que também tenham o mesmo problema meu em volta de mim, todos eles estão procurando esse caminho também. Porque eles viram que você volta a ter uma convivência social muito boa. Tem pessoas que chegam em mim e falam que eu tenho um sorriso da Globo, dos artistas da Globo. Para saber mais sobre o tema de hoje ou assistir o programa outra vez, acesse o site www.tvsaudevida.com.br. Nós já estamos no YouTube. Voltamos na próxima semana.